E no dia seguinte, João bateu na porta da Jéssica e disse que era ele. E Jéssica abriu e disse: Eu preciso perguntar uma coisa para você. E ele entrou e perguntou o que que era. E Jéssica disse: Quase todo o tempo você está vindo aqui e eu nunca fui na sua casa, nem aonde você trabalha. E perguntou se poderiam ir lá. E João disse que podiam. E Jéssica disse: Legal. Eu já fiz o que tinha que fazer aqui em casa. Já estudei bastante. Então já podemos ir. E Jéssica perguntou se precisavam levar alguma coisa. João disse que por enquanto não. Dessa vez você vai ser levada como minha convidada lá em casa e também na minha área de trabalho. E eles saíram, foram até um certo ponto e pediram um táxi. E Jéssica perguntou se todo dia você fica gastando dinheiro com táxi só para chegar onde eu moro. E João disse: Não, eu venho correndo mesmo. E Jéssica disse: Até parece. Eu não vejo você chegar suado nem nada do tipo, nem cansado. E João disse: Se lembra das nossas escaladas, no qual eu te disse que não cansava fácil? Ela disse que lembro. Pois é, isso também vale para correr. Eu corro bastante e não me canso fácil. E Jéssica disse: Qualquer dia vai querer testar isso. E João disse que ela tentasse correr ao lado dele, rapidamente ela ficaria cansada e ficaria para trás. E até que chegaram em um local onde o João disse que já era aqui. E os dois desceram. E Jéssica viu um local com o nome do lixo ao luxo. E João disse: É esse o local onde eu trabalho. E quando ela entrou, viu várias coisas por lá, tudo já bem organizado e coisas novas. E Jéssica disse que isso parece uma loja, tem muitas coisas novas e bonitas por aqui. E João disse que são coisas consertadas. E aqui só estão à espera para que as pessoas venham buscar. E acabaram entrando para a parte de trás e viram lá vários equipamentos. E Jéssica disse que nunca havia visto mais coisas assim. E João disse porque é coisas que só mais ele tem, que ele utiliza para restaurar coisas. Como, por exemplo, essa máquina, e ele apontou para uma, ela imprime quase qualquer tipo de material. E ela ficou olhando lá, enquanto ele explicava. Quando de repente ela escutou um rugido atrás dela, e quando ela se virou, viu uma cara de um monstro feio, que gritou para a banda dela, e ela correu e se jogou no João, abraçado nela, com as pernas e os braços. E o João disse: Para com isso, Gustavo. E o cara começou a rir lá, e disse: Que bom que você finalmente trouxe ela até aqui. Eu estava esperando por isso. E a Jéssica estava lá e perguntou quem era ele. E o João disse: Se lembra do meu irmão gracista que eu te falei? E ela balançou a cabeça que sim. Então, é ele. E o Gustavo disse: Então essa é a minha futura nora. E o João disse que eles não eram um casal, eram só amigos. E o Gustavo disse: Sei, só amigos. Do jeito que vocês estão abraçados assim, até parece que eu acredito. E a Jéssica acabou se soltando o João, meio constrangida. E o João um pouco também. E perguntou aonde era que nosso pai estava, pro Gustavo. E o Gustavo disse que ele já fez algumas entregas de alguns objetos do pessoal. Então, logo ele vai vir para continuar aqui, a levar as entregas. E o Gustavo chegou lá e apertou a mão da Jéssica e disse que era um prazer conhecê-lo, Jéssica. O João falou de você pra gente. E a Jéssica perguntou quanto ele falou dela. E o João disse que falou o básico sobre como você era, não muita coisa. E o Gustavo deu uma olhada na Jéssica, ficou rodeando ela. E ela perguntou o que, que ele está fazendo. E ele disse até que você é bonita. Pena aqui perto da nossa mãe. Você é menos desprovido de beleza ainda. E Jéssica disse, então você tá me chamando de feia? E o Gustavo disse que perto da minha mãe, qualquer mulher fica feia. E eu não estou brincando. E o João disse, calma, Jéssica. Ele não está falando isso para te depreciar. E ela disse, como assim? Ele tá falando que eu sou menos bonita perto da mãe dele, perto da sua mãe. E o João disse, perto da nossa mãe, qualquer mulher realmente parece menos bonita. Você vai entender quando a vi pela primeira vez. E até que chegou lá o pai do João com o Gustavo. E eles apresentaram lá a Jéssica. E o Augusto disse, é um prazer conhecê-la. João me falou bem de você. E já que você está aqui, eu te convido para ir almoçar na nossa casa. E ela disse, tá bem, eu estava ansiosa para conhecer vocês. E o Augusto fechou lá o local. E a Jéssica perguntou se ele não tinha mais trabalho nesse momento.
E ele disse que pode esperar. Hoje você é nosso convidado especial. E foram andando até um local lá próximo. E Jéssica viu uma casa bem bonita. E ela perguntou se por acaso eles eram ricos. E o João disse: nós ganhamos bem com aquilo que fazemos. Então, mais ou menos assim. E quando chegaram, a Jéssica entrou na casa e viu que era bem mais bonito por dentro. E tinha várias coisas que eram bem mais sofisticadas. E várias casas que ela já entrou, que ela falou pro João. E o João disse: tem muita coisa aqui que você vai ficar impressionado ao ver. E na hora chegou uma mulher lá por trás e disse: então essa é a Jéssica. E é um prazer conhecê-la. E quando ela se virou, ela viu a mãe do João e ficou de boca aberta. E por um instante ela não disse nada. E ela disse: eu sou Beatriz, apesar de o João já ter falado de mim para você. Mas é um prazer conhecê-la, Jéssica. E ela estendeu a mão para Jéssica. E a Jéssica, meio sem jeito, acabou apertando a mão dela. E a Jéssica perguntou se podia falar algo. E a Beatriz disse: fica à vontade. Me falaram que você era linda, mas, sinceramente, não acreditava que era tanto assim. Você é a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E ela disse muito obrigada. E ela foi lá com o João e disse: você não estava brincando, nem seu irmão. Sua mãe é extremamente linda mesmo. E até eu agora estou me sentindo feia perto dela. E o João disse: não fica pensando assim, mas que ela é muito linda. E a Jéssica chegou numa sala lá e já viu já umas poltronas ao redor de uma mesa e mais um lanche por lá. E a Beatriz disse: pode se sentar e ficar à vontade. Logo mais vai sair o almoço. E a Jéssica se sentou lá, meio tímida. E o João disse: tá tudo bem. Eles são pessoas que você não precisa ficar com vergonha. E falaram para ela se servir lá. E ela experimentou lá umas coisas e disse: tá muito bom. E disseram lá que é de uma doceria bem aqui próximo. E que eles fazem as melhores receitas de doce que eles conhecem aqui da cidade. E ficaram lá perguntando sobre Jéssica, sobre como era lá na casa dela e como era lá na escola. E o João encorajou ela a dizer como era, sinceramente. E ela contou como era a vida dela, meio difícil. E a família do João ficou só lá escutando enquanto ela contava. Quando ela terminou, eles disseram que lamentavam por ser tão difícil assim. E, e Jéssica perguntou com relação a Beatriz o que, é que ela faz. E Beatriz disse que ela é professora de autodefesa em uma escola que ela trabalha. Ela ensina alunos a como se defender com táticas de lutas meio inofensivas para garantir com que elas possam ter segurança ao sair por aí. E Jéssica perguntou se por acaso ela fazia de várias escolas. Ela disse que era mais particular, então é uma fonte de renda dela que ela utiliza para manter a casa, já que aqui o local é bem caro o aluguel. E Jéssica perguntou, então essa casa não é totalmente de vocês? E Beatriz disse que não, nós alugamos, mas nós que garantimos que tudo isso aqui tivesse por aqui. E ela disse, então vocês fizeram um ótimo trabalho. E Beatriz contou também que tem hora que ela faz uns vídeos para propaganda da escola e da aula. Então, por isso as perucas que o João acabou te emprestando ontem. E ela deu um sorriso e disse um obrigado por isso. Elas foram bastante úteis. E perguntou sobre o Augusto. E ele disse que é o que você provavelmente já sabe. Eu trabalho naquele local lá de restauração, junto com meus dois filhos. Só que como o trabalho é muito bem feito e tão rápido, então a gente fica só esperando a hora de os clientes virem buscar as coisas deles, ou nós levamos lá quando eles pedem, e ficamos esperando até os próximos virem. A gente recebe muita coisa para restaurar em um dia, só que como nosso trabalho é bem rápido, por isso que o João tem bastante tempo de sair por aí e te acompanhar nessas coisas que vocês fazem. E Jéssica ficou meio constrangida, até que a Beatriz disse que já chegou a hora do almoço e foram todos lá comer. E Jéssica disse que essa comida é muito boa, faz lembrar ela de umas receitas que são especialidade do restaurante dela.
e pediram para ela contar mais sobre esse local onde ela trabalha.